pessoal, como vocês estão? Tudo certinho com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas online? Espero que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos lá? O assunto de hoje, o que nós vamos trabalhar nesse assunto é a biotecnologia. O que é essa biotecnologia? Certo? Então, biovida é o avanço dessa tecnologia na nossa vida. O que nós estamos vendo aí, né, a atualidade em relação a essas tecnologias na saúde, né, o avanço, descoberta de doença, tratamento, cura, vacinas e assim sucessivamente, né. Até atualmente estamos acompanhando aí o processo da tecnologia em relação à vacina, né, uma vacina que se dura em 10 anos para ser feita, estão tentando ver um prazo de 1 ano e meio para ela ser está totalmente concluída, né? Já tem locais que estão na fase 3 de teste e outros na fase 1 e assim, mas estamos avançando, né? Então é a primeira vez no mundo, na história do mundo, que uma vacina ela está sendo praticamente pronta dentro de um período de menos de 2 anos, né? Coisa que se demora até 10 anos, né? Tem outras doenças aí que tá até faz tempo, né? Que tá aí e não se sabe a cura, né? Mas veja a importância dessa biotecnologia na nossa vida, ok? Então nós vamos começar aí com a ação gênica. O que seria essa ação gênica? De acordo com a genética clássica, como o próprio slide fala, um gene é uma unidade de informação hereditária. No caso, as informações que são passadas de geração a geração de uma maneira fenotípica. O que é uma maneira fenotípica? Aquilo que a gente pode ver nas pessoas, tá? Aquilo que é visível ao olho, tá certo? Diferente do genótipo, que é aquilo que está dentro da gente que não podemos nem ver e nem saber como vai ser, ok? Em seguida, nós vamos ver um pouquinho da biotecnologia em relação ao melhoramento genético. Existem 2 tipos de melhoramento genético, a seleção artificial e a seleção natural. O próprio nome já diz, artificial é aquele que o homem seleciona, esse tipo de seleção. Ele vai aprimorar aquilo que ele quer, certo? Ele escolhe o que é de interesse dele, certo? Isso é um melhoramento genético. No caso, é o melhoramento artificial. O homem é que vai ver o que é de interesse para ele, o que é produtivo para ele selecionar, ok? Nós temos aí heterose e vigor híbrido. O que é uma heterose e vigor híbrido? É uma maneira de obter variedades, não é isso? Melhoradas no cruzamento entre linhagens homozigotas distintas, certo? É um processo denominado heterozigoto. Então, aí no cruzamento de linhagens homozigotas de maneiras distintas se chama heterose. Então, a heterose é o cruzamento de indivíduos homozigotos, mas de linhagens distintas, de raças diferentes, ok? Nesse tipo de cruzamento surge também uma variedade de indivíduos superiores, certo? Aos indivíduos parentais. Então, nesse cruzamento, os descendentes desse cruzamento vão originar novos descendentes, só que esses descendentes que são originados desse cruzamento são superiores aos pais, tá certo? Então, isso aí é chamado de vigor híbrido, certo? Um exemplo de vigor híbrido é na produção, justamente na raça bovina, tá certo? Que na raça bovina é chamada de girolando. É um tipo de raça que é uma mistura holandês, certo? Com o G. Então, uma raça do tipo G e uma raça do tipo holandês. Então, como resultado dessa mistura de raças, aí vem o girolando. Então, assim, 2 classes diferentes de homozigotos, tá certo? Se cruzam entre si e originam um descendente chamado de heterose, tá certo? Que é um descendente superior a essas 2 raças. Aí, que conciliou a aptidão para uma boa produção de leite, certo? Da segunda raça, com a primeira raça, que ela é uma raça do tipo mais rústica. No caso, é uma raça que se adapta em condições ambientais diferentes. Então, uma raça que se adapta a qualquer local e outra que dá uma produção de leite. Então, quando cruza essas 2 espécies de características diferentes, ele vai originar um novo indivíduo com características superiores, certo? A esse cruzamento, a esses pais desse cruzamento, ok? Isso se chama o vigor híbrido, ok, pessoal? Em seguida, nós temos a endogamia. O que seria essa endogamia? Então, é justamente preserva-se a homogeneidade
genética, no caso, preserva-se aquela espécie, aquela raça pura, certo? É uma linhagem por meio de manutenção de genes em homozigose. Então, o cruzamento de genes em homozigose origina genes homozigotos entre si, então ele tenta preservar aquela raça para que não venha uma raça misturada, ok? Isso ocorre muito com a fecundação das plantas. As plantas, quando auto se fecunda, ela vai originar novos descendentes iguais a elas, com as mesmas características. E isso se chama endogenia. É um tipo de preservação desse tipo de espécie, dessa raça. Em seguida, nós temos a enxertia. O que seria uma enxertia? É uma forma de propagar a espécie de maneira assexuada. Assexuada é aquele que não necessita do outro indivíduo para que haja essa reprodução, certo? Mas aí, esse tipo de enxertia é de interesse do ser humano, certo? Então, é um tipo de seleção artificial. No caso, esse método, a parte da planta viva é implantada em outra. Aí, no caso, um exemplo aí, ó. Pega-se um galho de uma laranja, certo? Que apresenta um fruto bom, ok? E enxerta em outra laranjeira que não apresenta um fruto muito bom, tá? O que é que vai acontecer? Essa nova enxertia, esse processo aí que houve de enxertia, vai originar novos indivíduos bem resistentes a pragas, tá certo? E com boa produtividade de frutos, no caso da laranja, tá? Então, a enxertia também é um tipo de seleção artificial, onde o homem é beneficiado e ele vai originar aquilo que é de interesse dele, ok? Em seguida, nós temos aí a engenharia genética. O que seria essa engenharia genética? Engenharia genéticas é um tipo de enzimas de restrição e conhecido como também eletroforese, tá certo? São aquelas capazes de cortar uma molécula, certo? De DNA em pontos específicos. Então, lá tem uma fita de DNA, tá certo? Essa fita de DNA é justamente as características hereditárias de um indivíduo, que é passado de geração a geração. Vem essa enzima de restrição e corta vários fragmentos nessa fita de DNA, tá certo? E isso é chamado de enzimas de restrição. Isso aí acontece também porque, na realidade, o DNA vai produzir novas fitas e à medida que ela vai produzindo novas fitas, é necessário que a fita original ela seja fragmentada, no caso, seja cortada em pedaços. Então, uma enzima é quem vai fazer isso, tá? Então, é chamado de enzima de restrição. Já a eletroforese é uma molécula de DNA, certo? No caso, que foi cortada por essa enzima de restrição, tá? Com determinado, como eu falei, que foi cortado por essa enzima de restrição, aí fornece pedaços de DNA que podem ser separados de acordo com o seu tamanho e carga. Então, no caso, a enzima ela corta em fragmentos, tá? E a eletroforese ela vai pegar aquele pedaço que foi fragmentado, aquele pedaço que foi cortado, tá? E vai separando cada pedaço pelo tamanho e pela carga elétrica que possui aquele DNA. Então, esse processo é chamado de eletroforese, ok? Para que serve essa técnica aí de fragmentos de DNA? É mais a investigação policial, tá certo? De pessoas, tal, é uma investigação para saber alguma coisa determinada, até negócio de morte, essas coisas, até também para saber de pai, de crianças, tá certo? Também utiliza esse processo de fragmentação, de restrição, que são essa enzima que vai cortando em fragmentos, tá certo? Para a descoberta. Em seguida, temos os organismos geneticamente modificados. O que são organismos geneticamente modificados? É um tipo de organismo onde o gene daquela molécula foi alterado. Já está dizendo, organismo geneticamente modificado. Quer dizer que aquele gene ali, ele foi alterado, mas para que se alterou aquele gene, tá? Então, exemplo aqui, vamos ver esse exemplo que temos aqui no slide. Na plantação, ajuda a cultivar plantas mais resistentes a doenças, a herbicidas, a geadas, a secas, com menos necessidade de adubos, com frutos até maiores, mais doces, mais nutritivos, etc. Então, eles alteram, também é um tipo de seleção artificial, que o homem altera o genoma desse tipo aí, para ele obter linhagens de interesse dele. Tá certo? Então, uma planta mais resistente a pragas, uma planta com fruto mais doce. Então, ele altera aquele genoma. Exemplo, ele tem lá um pé de manga
que não dá manga doce, já tem outro que dá manga doce. Então ele tira aquele DNA da manga doce, injeta no DNA daquele que não, na célula daquele que não dá aquela manga doce, tá certo? Então ele vai injetar esse DNA dentro dessa célula, retirando o DNA dela, da célula original dela, retira e coloca-se o de interesse dele, tá? Então essa plantação aí vai dar origem a frutos de interesse do homem. Então foi um organismo que foi modificado, ok? De interesse do ser humano. Em seguida, nós temos organismos transgênicos. O que são organismos transgênicos? São organismos criados quando o fragmento de DNA inserido provém de outra espécie. É muito parecido com o anterior, tá certo? Esses organismos transgênicos, eles são muito utilizados a gente encontra no mercado bastante. O leite em pó, tá certo? Tem lá organismos geneticamente modificados, ou também conhecido como organismo transgênico. É a mesma coisa praticamente. Ele vai alterar o DNA daquele produto. Exemplo. Lá tem no leite de bolsa, até porque os alimentos transgênicos ou geneticamente modificados, ele não tem nada falando se ele faz mal ou não à saúde das pessoas, certo? Mas é ideal que a embalagem identifique que aquele produto ele foi geneticamente modificado, porque que contém alguma substância que o consumidor não possa comer por ser alérgico, tá certo? Então, para não ter nenhuma reação. Mas, assim, essa molécula que foi alterada, ela não tem nada dizendo se ela pode fazer mal ou não à saúde do indivíduo. Não tem como saber se ele faz ou não, tá certo? Mal, porque na realidade não tem nada comprovado, tá certo? Então esse organismo transgênico é um tipo de organismo também de seleção artificial que o homem faz em benefício a ele. Então tem um leite em pó modificado no mercado. Aquele leite em pó modificado, geralmente ele vai conter todas as vitaminas e sais que nós necessitamos em um só produto, tá certo? Então um produto ele vai conter tudo o que a gente necessita. Então é um tipo de alimento transgênico ou é um tipo de organismo geneticamente modificado. Em um só alimento vai conter tudo o que nós precisamos, tá? Isso se chama os alimentos transgênicos. Em seguida, nós temos aí a clonagem de organismo. O que é clonar? É gerar indivíduos idênticos. Até então, a bioética não permite clonar ser humano, tá? A única clonagem que existe são clonagem em animais e em plantas, tá? Então, ali ele vai clonar animais. Tem aquela vaca boa produtora de leite. Aí eu quero clonar outra vaca dessa, porque ela já está envelhecendo. Daqui uns dias ela não vai estar mais produzindo o leite que necessitamos. Então, a gente vai originar outra vaca também da mesma qualidade dessa. Até porque se eu botar ela para cruzar, eu não sei se ela vai gerar indivíduos com a mesma característica dela, né? Então, eu clonando, eu sei que eu vou gerar esses indivíduos com essa mesma característica. Então, o primeiro animal clonado foi até a ovelha Dolly, né? Que ele morreu precocemente, né? Ele morreu de maneira precoce, envelhecimento. Na realidade, ele era uma ovelha jovem, mas suas células já eram envelhecidas. Até porque quando ele tirou o DNA da ovelha a original, a ovelha mãe, quando se tirou o DNA para que ela possa ser clonada, já era um DNA velho. Então, quando ela foi clonar aquele animal, clonou uma ovelha velha, então ela teve um envelhecimento precoce e ela morreu. Então, foi um tipo de clonagem que não deu muito certo, não. Por isso que nos seres humanos ela é proibido, tá? Em relação à bioética, ok? Então, a clonagem de organismo são organismos que apresentam o mesmo material, certo? Como eu falei para vocês, e pode ser de maneira natural ou artificial, tá? Eu posso clonar fetos gêmeos mesmo univitelinos de mesma placenta, são clones, de maneira natural. E tem a clonagem de maneira artificial, onde o ser humano é quem induz, tá? Então, temos a clonagem em plantas e a clonagem em animais. A clonagem em plantas é utilizada para obter cópias de indivíduos com as características de interesse para o ser humano, que é onde eles querem produzir alimentos doces, alimentos que sejam bem mais resistentes a pragas, então são alimentos que foram modificados, tá certo? Já a clonagem de animais e também é obter cópias idênticas à original para uma maior produção de leite ou até mesmo de carne, foi o exemplo da vaca que eu acabei de citar, ok? E, por fim, nós temos a terapia gênica. O que seria essa terapia gênica? É uma estratégia terapêutica que, no caso, ele utiliza para se pretender curar algo. Exemplo, isso acontece muito no geneticista. O geneticista no caso, é um estudioso aí, né? E que ele vai
estudar as pessoas, seu heredograma, para saber quais são as doenças que existem na família e que aquele casal, ele pode originar um descendente com essa doença. Então, para a gente evitar que nasça um bebê doente, então a gente pode trabalhar isso. Então, isso se chama terapia gênica, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tô lá, mas meu esposo, vou ao médico, tá certo? Eu chego lá no médico e digo que na minha família tem casos de diabetes, tá? Aí o médico fala, vamos ver os casos, vamos analisar se são muito próximos, né? Até porque a terceira geração, como a gente já estudou na genética, ela é passada de pai para filhos, né? Isso, e até a terceira geração se passa. Então, se tem predominância tanto na terceira geração como nos pais, que está bem próximo, então com certeza eu vou poder obter ou ter filhos com problemas de diabetes, como também não posso ter. É muito, como é que eu posso dizer? Incerto, não é isso? Então, eu posso ter, como eu também não posso ter. Então, o que é que se faz? Vamos estudar a árvore genealógica dessa pessoa, que é justamente esse heredograma, tá? Quando é estudado, então é identificado. Então, tem como a gente tratar, evitar que aquele gene, aquele cromossomo seja levado, certo? No momento da fecundação dos pais, né, no momento que o pai manda pelo espermatozoide, a mãe manda pelo óvulo, os cromossomos e aqueles genes, a gente evita que aquele gene doente seja passado, tá? Que possa gerar um bebê com aquela doença que os pais não querem. Então, isso se chama terapia gênica. Eu tenho como fazer essa terapia, eu tenho como trabalhar isso aí para inibir que essas células doentes sejam passadas, tá certo? Então, o objetivo é reparar deficiências de um gene afetado ou até mesmo inibir a expressão de certos genes na célula ovo, foi o que eu acabei de citar. Eles impedem que aconteça a fecundação, certo? E essa fecundação venham genes que sejam doentes, tá certo? Genes que possam gerar um bebê com essa característica, com essa doença que os pais não queriam, certo? Então, ela é de suma importância essa terapia gênica, que não é barata, tá, minha gente? É um tipo de terapia que, infelizmente, não é acessível a todo mundo, não, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a biotecnologia e sua importância. Hoje mesmo, no nosso dia a dia, sabemos a importância dessa biotecnologia, né? Porque estamos vivenciando esse momento de pandemia e estamos vendo também a correria dos cientistas em relação ao preparo da vacina. Como eu falei no início do assunto, uma vacina que chega até ser 10 anos para ser concluída, vai ser concluída em menos de 2 anos. Isso está acontecendo por quê, minha gente? Pelo avanço, certo? Dessa tecnologia, ok, pessoal? E por isso que é importante. Só que a biotecnologia ela tem que estar ligada com a bioética, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.